A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste primeiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Enfermidades da Alma 2, buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Hoje estaremos comentando a 10ª lição desta revista, cujo título é Como ajudar os que sofrem com o narcisismo. Mas antes de iniciarmos o comentário desta lição, vamos, como de costume, buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estou aqui agradecendo a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela oportunidade que Tu tens nos dado de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, eu te peço pela iluminação e a direção do Teu Espírito Santo neste estudo. Eu te peço também, Senhor, que Tu venhas abençoar esta pessoa que está me ouvindo agora. Entra com a Tua providência na área da vida que ela mais está necessitando neste momento. Retira do nosso coração todo orgulho, toda pretensão desnecessária, tudo aquilo que não te agrada e não convém com a Tua santidade, e nos faça cada dia melhores na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos de coração a sua participação neste canal, lembrando que os likes e os comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo compartilhando com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens. E não se esqueça de deixar aqui o seu like, participando conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 10. Como ajudar os que sofrem com o narcisismo. O texto áureo de hoje encontra-se em Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A verdade aplicada de hoje nos diz que no enfrentamento da tendência egocentrista do ser humano, é importante conhecermos o que a palavra de Deus revela sobre a origem do ser humano, sua condição e o plano divino de redenção. Os textos de referência encontram-se na segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. E diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o que é transtorno de personalidade narcisista. Já vimos que a personalidade é um conjunto de características psicológicas que determina a maneira de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal. A personalidade evidencia o jeito peculiar de uma pessoa ser, de se comportar, o modo de sentir e lidar com as emoções e experiências de cada ser humano. Hoje, estudando sobre o transtorno de personalidade narcisista, uma doença da alma mais comum do que se pode imaginar, fazendo com que uma pessoa tenha uma percepção equivocada a respeito de si mesma e de sua posição com relação aos outros. A palavra narcisismo
tem origem na mitologia grega, que é contada de várias formas. Basicamente, a lenda diz que Narciso era um jovem muito bonito e orgulhoso, que despertava a paixão das moças e até das ninfas, inclusive a ninfa Eco, que o amava perdidamente. Mas ele não lhes dava atenção e a todas esnobava. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-las. Para dar uma lição ao rapaz orgulhoso e arrogante, uma deusa o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Incontrolavelmente, encantado pela própria beleza, Narciso deitou-se na beira da lagoa e definhou até morrer, olhando-se na água, perdidamente apaixonado por si próprio. Segundo algumas versões, ele se admirou tanto no espelho da água que, numa tentativa de alcançar a própria imagem, acabou morrendo afogado. Daí vem a origem de narcisismo. É um conceito da psicanálise que define um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre um amor excessivo por si mesmo. Na psicologia, narcisismo é o nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. Esse é um estado psicológico em que o ser humano é incapaz de amar outra pessoa além de si mesmo. Normalmente, costumamos associar o narcisismo a um mero desvio de caráter ou personalidade. Entretanto, trata-se de uma enfermidade reconhecida como tal pelo Catálogo Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Tópico 1. Transtorno de personalidade narcisista e seus sintomas. Segundo os especialistas, esse transtorno de personalidade é caracterizado por um sentimento de superioridade, onde tudo que a pessoa é, faz ou tem é considerado por si como melhor em tudo do que as demais pessoas e por isso espera ser reconhecida com louvor em suas atividades e talentos, mesmo que na realidade não esteja um nível tão elevado assim. A pessoa narcisista tem necessidade de admiração, é carente de elogios, tem fantasias irreais de sucesso e falta de empatia, ou seja, a falta de sentimento de quem é capaz de se colocar no lugar do outro, podendo ser chamada também de compreensão e respeito pelos sentimentos do próximo. Gosta de falar de si mesmo, ressaltando sempre suas qualidades e contando vantagens das situações. Não se importa com o sofrimento das outras pessoas e muitas vezes precisa rebaixar e humilhar os outros para sentir-se melhor. Em suma, quem sofre desse transtorno desenvolve um comportamento orgulhoso, egoísta, explorador de relacionamentos conforme os seus interesses, invejoso, presunçoso, o que dificulta suas relações interpessoais com a família, com a igreja, com a sociedade e até com Deus. O narcisismo é uma enfermidade da alma que precisa ser tratada, pois pode levar o indivíduo facilmente à soberba e trazer consequências espirituais seríssimas. A soberba é um pecado sutil e perigoso. Tem origem no próprio Satanás, conforme está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6, e é usada por ele como uma armadilha no coração humano para desfigurar a imagem daqueles que desejam posições elevadas a qualquer custo, seja na vida pessoal, profissional, social ou ministerial. A palavra é direta ao nos dizer que o Senhor nosso Deus não tolera o orgulho. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Salmo 101, versículo 5, a parte B do versículo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. Mas debaixo de todo esse comportamento,
Muitas vezes encontra-se uma autoestima frágil de alguém que realmente precisa de ajuda. O narcisista tem problemas para lidar com qualquer coisa que possa ser percebida como crítica e não gosta de ouvir conselhos ou a opinião do outro. A boa notícia para quem sofre com o narcisismo é que o Senhor Jesus tem o poder de curar e mudar a personalidade e fazer daquele que nele crê uma nova criatura. Subtópico 1.1 Fatores que levam ao transtorno de personalidade narcisista. A causa exata desse transtorno não é conhecida e afeta mais os homens do que as mulheres. Porém, muitos profissionais de saúde mental acreditam que resulta de uma combinação de fatores genéticos, familiares, ambientais, interações sociais na infância e fatores psicológicos que envolvem o temperamento e a capacidade de gerir tensões. Alguns pesquisadores acreditam que o transtorno pode ser mais propenso a se desenvolver quando as crianças experimentam mimos em excesso, onde os pais dão aos filhos tudo o que pedem, não impõem limites e não ensinam os valores, deveres e responsabilidades que implicam no respeito e no amor ao próximo. Em 2 Timóteo 3,2, Paulo cita várias características daquele que não serve a Cristo. Entre elas, pessoas que são amantes de si mesmos, ou seja, são egocêntricas, cujos comportamentos, ações ou preocupações estão centradas em si mesmo, sendo indiferentes aos demais. Em Mateus capítulo 22 e o versículo 39, a parte B, o Senhor Jesus fala acerca do segundo e importante mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos males poderiam ser evitados se todos nós observássemos esse mandamento? Jesus demonstrou aqui que por amarmos a nós mesmos, queremos sempre o melhor para nós. Devemos do mesmo modo preocupar-nos com o bem-estar das outras pessoas, como nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar. As pessoas que amam demasiadamente a si mesmas, de certa forma acabam ficando egoístas, sem empatia. Ninguém deseja o mal a si próprio, o prejuízo ou qualquer tipo de sofrimento. Da mesma forma, não podemos desejar ao nosso irmão em Cristo aquilo que não queremos para nós. Subtópico 1.2 Humildade, uma arma contra o transtorno de personalidade narcisista. Ainda sobre o comportamento de uma pessoa com esse transtorno, o comentarista diz, neste subtópico, que além de buscar para si adoração, reconhecimento e admiração, uma característica observada com frequência é a fantasia com o poder e a visibilidade aumentada pela ideia de beleza e amor ideal. A palavra de Deus nos orienta a termos uma postura de humildade, de reconhecimento de nossas fraquezas e limitações e total dependência do nosso Criador. O próprio Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de humildade no seu viver diário entre os homens, no seu ministério, ao reconhecer sua dependência do Pai, quando afirmou que não veio para ser servido, mas para servir, Mateus 20:28, e na atitude voluntária de oferecer-se em sacrifício e morrer na cruz para nos dar a salvação. Lemos em Filipenses 2, 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus acrescentou a sua essência divina, a essência de um servo, a forma, ou seja, as características essenciais de um ser humano que veio para servir. Diante de tudo que Deus é e fez por nós, devemos tomar também a atitude de servos, deixando para trás o orgulho, o desamor e todo o fardo pesado do pecado,
reconhecendo a nossa total dependência dele no que diz respeito à nossa vida, nossos talentos e o serviço cristão. Quando um coração se arrepende, ou seja, toma a decisão de mudar, Deus o transforma na sua essência, trocando o senso de superioridade pela dependência do Espírito Santo, a manipulação dos outros pelo serviço ao outro, o amor a si mesmo pela adoração a Deus. Lemos em Tiago 4,6 que antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Subtópico 1.3. O engano do orgulho. A Bíblia Sagrada nos dá exemplos de pessoas que se deixaram levar pelo orgulho e sofreram duras consequências. Um exemplo claro está no texto sagrado do livro de Daniel, capítulo 5, versículo 20, sobre a loucura de Nabucodonosor, onde lemos: No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi necessário que o rei se humilhasse diante de Deus, ficando 7 anos vivendo como um animal do campo, até reconhecer a soberania do Senhor Deus e ser novamente exaltado. O comentarista diz, neste subtópico, que o orgulho talvez seja a maior forma de expressão deste transtorno, mas se olharmos para a palavra, descobriremos que em nada podemos ser orgulhosos e se assim pensamos, estamos nos enganando. Gálatas 6:3. O indivíduo que sofre com o transtorno de personalidade narcisista se sente único, o dono da verdade. Com esse tipo de comportamento, se torna alguém de difícil relacionamento, capaz de ofender e humilhar principalmente pessoas da família, amigos que o amam ou subalternos, numa incansável tentativa de provar que é superior, autossuficiente. Não é difícil encontrarmos esse tipo de comportamento no meio cristão. Pelo contrário, é forçoso reconhecer que nos últimos tempos temos convivido com surtos de narcisismo dentro das igrejas, nos altares, entre músicos, levitas e até mesmo pastores, às vezes mais preocupados com sua própria reputação, fama, status do que com o Evangelho de Cristo. Temos visto pessoas que se dizem cristãs se traindo uns aos outros para levar algum tipo de vantagem, até mesmo ministerial. Competitividade exacerbada, destrutiva e desagregadora. Seja qual for o nosso ministério e talento, deve ser para a glória de Deus e não nossa. Não podemos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração, pois isso traz sérias consequências. Por isso o apóstolo Paulo aconselha: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Meu querido irmão e irmã em Cristo, jamais permita que o orgulho engane o seu coração, mas seja vigilante e em tudo glorifique a Deus pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você tem. Ajude os que sofrem com o narcisismo, pois o doente nem sempre percebe que está precisando de ajuda. Lembre-se sempre que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. O segundo objetivo desta lição é ensinar como conviver com o transtorno de personalidade narcisista. Tópico 2. Convivendo com o transtorno de personalidade narcisista. Como já dissemos, essa convivência é muito difícil, tanto pela falta de humildade de quem sofre com esse transtorno, como devido à nossa natureza pecaminosa, que só pode ser
vencida através de Jesus Cristo. Subtópico 2.1. Uma atitude a ser evitada. O comentarista diz, neste subtópico, que em Lucas 18 vemos um clássico exemplo de narcisismo, um fariseu exaltando os seus feitos dentro do templo. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. O texto bíblico é bem conhecido e diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, na sua humildade, reconhecendo que era totalmente pecador e dependente de Deus, orava, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A Bíblia Sagrada nos diz em Provérbios capítulo 15, o versículo 33, a parte B, que a humildade precede a honra. Portanto, a exaltação de si próprio deve ser evitada pelo cristão, pois isso desagrada a Deus e traz sérias consequências. Devemos ficar atentos caso esses sentimentos tomem conta do nosso coração ou quando convivemos com pessoas com esse tipo de comportamento, orgulhosa, exaltada e com fortes indícios de narcisismo. Nós não podemos diagnosticar o problema, mas podemos identificar quando uma pessoa precisa de ajuda. Podemos ouvi-la e aconselhar, baseados na palavra de Deus, e também ajudá-la na decisão de buscar orientação com um especialista qualificado. Esse transtorno pode ser diagnosticado por um profissional treinado em saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra, e o tratamento é centrado em psicoterapia, o que vai ajudar muita pessoa a reconhecer a sua fraqueza e necessidade de mudança. Lembrando sempre que, em se tratando de doença da alma, o tratamento verdadeiramente eficaz para produzir uma mudança radical na vida é realizado por Deus, através da sua palavra. Subtópico 2.2. A arrogância comum ao narcisista. A pessoa com esse tipo de transtorno não é fácil de ser abordada, pois é controladora e costuma menosprezar a opinião do outro, reagindo com desprezo e pouco caso, orgulho ostensivo, altivez, agressividade e humilhação à pessoa que lhe confronta, numa tentativa de esconder as suas próprias limitações. Porém, são seres humanos que precisam de Deus na vida para mudar a sua história e precisa de alguém que lhe diga isso. Essa pessoa pode ser eu ou você. O Senhor Jesus conta com a sua igreja, com cada cristão verdadeiro que se disponha a servi-lo. Subtópico 2.3. Um explorador de relações interpessoais. O narcisista jamais se relaciona de forma saudável com as pessoas, que são vistas apenas como meios para tirar proveito próprio e atingir seus objetivos, e é essencialmente manipulador no contato com os outros. Quando outras pessoas o contrariam ou quando o desagradam, pode se tornar agressivo, com acessos de raiva e explosões de violência, sempre se achando o dono da verdade e merecedor da atenção e aplauso de todos. A Bíblia chama este tipo de comportamento de soberba e associa este mal com a origem do pecado no gênero humano. Se a humildade é a essência do caráter de Cristo, a soberba é a essência do caráter de Satanás, que desceu de sua posição de querubim ungido justamente por pretender erguer um trono acima das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Neste subtópico, o comentarista ressalta que a igreja,
deve promover atividades que esclareçam acerca destes comportamentos, evitando assim o aumento da iniquidade entre os seus membros, bem como conscientizar acerca da existência deste tipo de transtorno e a necessidade de buscar tratamento. O terceiro objetivo desta lição é apresentar os traços do transtorno de personalidade narcisista. Tópico 3. Observando traços de narcisismo. O comentarista diz aqui neste tópico que o transtorno de personalidade narcisista pode ser observado já na adolescência, mas o diagnóstico preciso só será confirmado quando estiver na fase adulta. Subtópico 3.1. O perigo da síndrome do herói. Segundo o psicanalista e pastor Israel Maia, que escreveu esta revista, é possível observar o transtorno de personalidade narcisista já na adolescência, mas só pode ser confirmado o diagnóstico quando os sintomas se apresentam na vida adulta. A adolescência é uma fase da vida com características bem marcadas, podendo destacar aqui os conflitos, a linguagem própria, a desconfiança, o afloramento da sexualidade, a sensação de fazer parte e ser igual à turma e ainda o que o comentarista chama aqui de síndrome do super-herói, que leva o adolescente a se enxergar como indestrutível, aumentando o risco de vida nesta faixa etária. Essa visão que o adolescente tem de si o faz pensar grande, que pode tudo, que é forte e inteligente o bastante para fazer o que quiser sem que nada de ruim possa lhe acontecer. O turbilhão de emoções comuns nesta faixa etária, quando associado às características narcisistas, podem resultar em sérios problemas e até riscos para a vida. Ter filhos adolescentes demanda uma maior atenção dos pais e constante diálogo, orientação, pois é característica dessa fase o chamar a atenção. Subtópico 3.2. Tratando o narcisismo. A palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16:18. Apesar de muitas pessoas terem características narcisistas, como a soberba, o orgulho e a altivez, sem, no entanto, ser portador do transtorno, existem os que realmente são doentes e estes precisam de ajuda especializada. Não podemos confundir o que é realmente uma doença que precisa de tratamento e cura com a falta de caráter, necessitando de arrependimento e conversão a Deus. Por isso é que o diagnóstico deve sempre ser feito por um profissional competente, que dará as orientações necessárias. No caso desse transtorno, é fundamental o apoio da família, da igreja e de um psicólogo ou psiquiatra. Os tipos de terapias que podem ser úteis para tratar o transtorno de personalidade narcisista incluem a terapia cognitiva comportamental, que ajuda a identificar crenças e comportamentos negativos e insalubres e substituí-los por ideias saudáveis e positivas. A terapia familiar, onde pode ser abordados os conflitos, praticar o diálogo e buscar ou propor a resolução de problemas de relacionamento. A terapia de grupo, com pessoas em condições semelhantes, pode ser útil, ensinando o narcisista a se relacionar melhor com as outras pessoas. Esta pode ser uma boa maneira de aprender sobre verdadeiramente ouvir os outros, aprender sobre seus sentimentos e oferecer apoio. Traços de personalidade podem ser difíceis de alterar. A terapia pode levar vários anos, mas vale a pena buscar a mudança. O objetivo a curto prazo da psicoterapia para o transtorno de personalidade narcisista é abordar questões como o abuso de substâncias, depressão, baixa autoestima ou vergonha. O objetivo a longo prazo
é de remodelar sua personalidade, pelo menos até certo ponto, de modo que a pessoa possa mudar padrões de pensamento que distorcem a sua autoimagem e criar uma autoimagem realista. A psicoterapia pode ajudar o indivíduo a entender as causas de suas emoções e que o leva a competir, a desconfiar de outros e talvez a desprezar a si mesmo e os outros. Quanto mais informações você tiver sobre esse transtorno, mais ajudará a superar esse mal. É muito importante conhecer os sintomas dessa doença e aceitar o tratamento para a sua cura. A fé, a confiança e o conhecimento de Deus e da sua palavra liberta o homem das enfermidades da alma. Muitas vezes, o tratamento que Deus dispensa para a cura do narcisista é o rebaixamento radical do seu ego, permitindo que passe por um processo de humilhação. Aliás, a queda é vista tanto pelo campo da ciência quanto pelo da fé, como consequência quase inevitável desta doença. A Bíblia diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Foi o que aconteceu com vários personagens bíblicos, inclusive o fariseu Saulo de Tarso, que só teve a sua vida transformada, tornando-se no grande apóstolo Paulo, depois de literalmente cair e se humilhar no encontro com Cristo a caminho de Damasco. O tratamento espiritual pela palavra de Deus é necessário para moldar o ego, ajustar o caráter e recolocar o ser humano no lugar que Deus se agrada. A grande esperança, todavia, para esta situação está na obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Subtópico 3.3, apresentando a manifestação do caráter de Deus. O Dicionário Brasileiro Globo, de Francisco Fernandes e Celso Pedro Luft, define narcisismo como o estado em que a libido é dirigida ao próprio ego. Noutras palavras, é um estado psicológico em que o ser humano é incapaz de amar outra pessoa além de si mesmo. Isso se torna um problema muito sério dentro do casamento, pois Deus criou o homem e a mulher para que se completassem afetivamente e sexualmente um ao outro. A igreja é o agente transformador da humanidade, por meio do Evangelho da Salvação em Jesus Cristo, que faz com que seja manifestado o caráter divino na vida de todos aqueles que nele creem, mudando e transformando vidas a cada dia para a glória de Deus. Para concluir, o transtorno de personalidade narcisista é mais presente do que imaginamos. Devemos pedir a Deus que abra nossos olhos para que possamos identificá-lo. É quase impossível um narcisista enxergar-se como doente, mas através da palavra, da oração e da comunhão, poderemos chegar ao objetivo de levá-lo ao tratamento. Tiago 5,16. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, visite o blog revistaebd.com. Nele, disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.